Jeremias 44, 15 a 18. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti, antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Mas desde que cessámos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. O povo recusou ouvir as palavras de Jeremias. Não te obedeceremos a ti, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor. O povo recusou ouvir estas palavras que Jeremias trazia da parte de Deus. E as palavras que Jeremias trazia eram palavras de juízo sobre Judá, sobre Jerusalém. Porquê? Porque eles escolheram adorar e servir e queimar incenso a outros deuses. Todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, nomeadamente queimando incenso à Rainha dos Céus. Então a resposta do povo foi exatamente que não iam obedecer ao que Jeremias tinha falado em nome do Senhor. Não te obedeceremos a ti. O argumento que estava na base da resposta a Jeremias, em não obedecer ao que Deus tinha falado através dele, o argumento era que obedecer a Deus tinha-os trazido a uma situação muito má. Ou seja, foi quando deixaram de queimar incenso à Rainha dos Céus que começaram a ser consumidos pela espada e pela fome. O povo estava completamente cego espiritualmente. E a cegueira espiritual é real e é muito impressionante, pois faz quem tem essa cegueira, de acordo com este texto, faz três coisas. Cegueira espiritual leva o ser humano a obedecer a si mesmo. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. A cegueira espiritual leva o homem a obedecer a si mesmo, porque a cegueira espiritual leva o homem a viver centrado em si mesmo e não olhando para fora dele, não olhando para a realidade que está em Deus. Mas não só, a cegueira espiritual leva o homem a viver em função do que é material. É o que nós lemos aqui. A cegueira espiritual leva o homem a viver em função do que é material, fazendo sacrifícios, ofrendas, adorar qualquer que seja o Deus, desde que o resultado seja prosperidade material. Eles diziam, desde que queimavam incenso à Rainha dos Céus, tiveram fartura de pão, estavam alegres, não viam mal algum nisso. A cegueira espiritual leva a seguir o que já os antepassados fizeram, sem questionar. Eles diziam que eles, os seus pais, os reis, os príncipes, tinham feito isso nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E a cegueira espiritual leva a conclusões completamente erradas. É o que nós lemos aqui. A cegueira espiritual leva a conclusões erradas e diametralmente opostas à verdade. A cegueira espiritual impede de ver Deus. Quem está cego espiritualmente não consegue ver a realidade de Deus, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele vai fazer. Eles achavam que, porque cessaram de queimar incenso à Rainha dos Céus, de lhe oferecer libações, tiveram falta de tudo. Foram consumidos pela espada e pela fome. O que era completamente contrário à verdade. Eles estavam a ter falta de tudo, estavam a ser consumidos pela espada e pela fome, porque exatamente estavam a queimar incenso à Rainha dos Céus. E Deus estava a exercer o seu juízo sobre eles. Se Deus não abrir os nossos olhos, como Ele fez quando disse haja luz, se Deus não disser para que das trevas resplandeça a luz, a cegueira espiritual vai sempre existir. E vai sempre levar-nos a centrarmos-nos em nós mesmos
achar que a realidade é o que nós vemos com os nossos olhos físicos e vai levar-nos a conclusões completamente opostas àquelas que nos poderiam trazer a verdadeira vida, a verdadeira felicidade. A busca constante da felicidade por parte do homem que está cego espiritualmente é inevitável, pois ele não vê. E como não vê, está sempre à procura da satisfação que só é possível quando Deus abre os nossos olhos para vermos a realidade, quando passamos a ver espiritualmente com os olhos da fé que Deus nos dá.